Você já sentiu que Deus apagou algo da sua vida sem explicação? Não por castigo, mas por um silêncio que dói mais que a própria ausência? E se o céu tivesse escrito um nome e depois o tivesse riscado com as próprias mãos? Na Bíblia, há um homem cujo destino é selado em apenas uma frase. Nenhum anjo veio avisar, nenhum profeta intercedeu. Deus o eliminou, riscou seu nome do livro da história, como quem silencia algo que não pode mais permanecer. Mas o que parece punição esconde um princípio divino que atravessa gerações, alcançando a própria genealogia de Cristo. Hoje, vamos mergulhar na história quase esquecida de Er, o homem que Deus matou, e descobrir por que o nome que ele escreveu também foi o nome que ele apagou. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Curta, comente e compartilhe com quem precisa entender o peso e a promessa que carregamos ao nascer com um propósito divino. Na imensidão dos versículos bíblicos, há palavras que se escondem como sussurros dentro de um templo antigo, e ainda assim gritam com o peso de um trovão divino. Uma dessas frases está em Gênesis, capítulo 38, versículo 7. Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o fez morrer. Apenas isso, sem detalhes, sem aviso, sem perdão. Deus viu, julgou e eliminou. Um nome que mal nasceu na Escritura já foi apagado com a mesma rapidez. Mas o que significa quando o próprio Deus escolhe silenciar uma alma da história? Era filho de Judá, o mesmo que daria origem à tribo real de Israel, ao rei Davi, e séculos depois a Jesus Cristo. Mas antes da glória veio a falha. O nome Er, que no hebraico pode soar como vigia ou despertar, foi julgado indigno de permanecer. Seu registro bíblico é uma nota rápida, quase um erro tipográfico na grande narrativa da salvação. Mas ali se esconde um dos maiores mistérios da Bíblia, o mistério da exclusão divina. Quando Deus apaga, não é apenas um fim, é um sinal, um alerta, uma revelação velada. O silêncio em torno de Er é o que o torna tão gritante. Deus raramente age assim. Em toda a Escritura, são pouquíssimos os casos em que o Senhor elimina alguém diretamente, sem profecia, sem intercessão, sem segunda chance. Não houve Sodoma ardendo, nem água se abrindo. Apenas a decisão de Deus e o fim de um homem. O céu falou com gesto, não com voz. E o gesto foi a extinção. É aqui que começa a revelação divina. Não sobre Er, mas sobre o que Deus vê quando ninguém mais enxerga. Judá, seu pai, carrega uma herança de promessa, mas também de culpa. Seu nome seria exaltado por gerações, mas seus primeiros frutos estavam contaminados. E Er foi o primeiro a ser provado. Talvez seu erro não tenha sido um ato, mas uma postura, um coração endurecido, uma alma sem temor. O texto não revela o crime, mas revela o juízo. E esse juízo é o que ecoa até hoje como uma batalha espiritual silenciosa, onde o peso da responsabilidade é maior que o do privilégio. Er foi o primogênito de uma promessa, mas também o primeiro a quebrá-la. E se a santidade nunca tiver feito barulho? E se o maior ato de justiça divina estiver exatamente nas linhas que quase ninguém lê? O nome de Er foi escrito para ser riscado, mas sua ausência fala, e fala muito, porque quando Deus risca um nome, ele está esculpindo um alerta no coração da eternidade. O primogênito, na tradição bíblica, não é apenas o primeiro filho, é o herdeiro da bênção, o portador da promessa, o elo entre o passado e o futuro. Quando Er nasceu, Judá talvez tenha olhado para ele com um orgulho silencioso, como quem contempla a continuação da sua linhagem em direção à eternidade. Mas a Escritura ensina, desde Caim, que o primeiro pode ser também o primeiro a cair. E em Er, esse princípio ganha carne.
pois a bênção que deveria marcar o início de algo grandioso se transformou em ruína. Não só quebrou um mandamento, ele quebrou o ciclo de esperança que Judá representava. Judá, o pai, é figura complexa, filho de Jacó, irmão de José. Ele tem no nome a raiz da palavra louvor. Mas sua história é cheia de contradições. É ele quem propõe vender José como escravo. É ele quem se afasta da família e se envolve com mulheres cananeias, numa terra onde a aliança com Deus parecia se diluir a cada passo. E é nesse contexto que nasce, como um fruto de alianças impuras, uma semente plantada em solo dividido entre tradição e desvio. O nome que carregava potencial, carregava também um peso ancestral. E talvez tenha herdado não apenas o sangue de Judá, mas sua confusão espiritual. Há na Bíblia uma lógica invisível que atravessa gerações. Os erros dos pais ecoam nos filhos, e o que não é curado em uma geração, repete-se na próxima. Pode ter sido o resultado de uma união não abençoada, de uma fé misturada com idolatria, de um coração que cresceu sem raízes profundas na obediência. Ele era o primeiro, mas não foi o escolhido. Sua posição era de destaque, mas seu coração era de escuridão. E o céu, que sonda os pensamentos mais secretos, não permitiu que sua linhagem prosperasse. Aqui começamos a entender o que o inimigo teme, a continuidade da promessa. Por isso, Deus corta pela raiz aquilo que pode contaminar o futuro. Essa é uma das profecias esquecidas das Escrituras, não anunciada com trombetas, mas revelada pelo gesto de Deus. Nem todo primogênito é bendito. A primogenitura é uma posição, mas a bênção é uma escolha. Deus escolheu Abel, não Caim. Escolheu Jacó, não Esaú. E agora elimina para preservar uma linhagem santa que um dia culminaria em Cristo. A tragédia do primogênito perdido é, na verdade, um ato de purificação. Um corte divino para que o fruto não nasça podre. O que significa realmente ser o primeiro não é liderar com força, mas com fidelidade. Não é ser lembrado pelos homens, mas reconhecido por Deus. Falhou antes de começar, e por isso foi riscado. Mas sua queda abre caminho para a maior de todas as linhagens. Porque onde o homem falha, Deus reescreve a história com fogo e misericórdia. O texto sagrado é econômico, mas implacável. O primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o fez morrer. Mas o que significa ser mau aos olhos de Deus? Não se trata de uma rebeldia visível, como a de um faraó que desafia milagres, ou de um povo que se curva diante de ídolos. É algo mais profundo, mais íntimo, um mal que só o céu vê. Há pecados que os homens perdoam, mas que Deus não permite prosperar. E em esse pecado se escondeu não nas mãos, mas no coração. Cresceu num tempo em que a promessa de Deus era viva na memória de seus antepassados. Ele conhecia a história de Abraão, sabia da aliança de Isaque, ouvira o que Deus dissera a Jacó, mas nada disso moldou seu espírito. O mal que habitava em não era apenas uma transgressão, era uma negação silenciosa da presença de Deus. Ele não escarneceu em voz alta, mas viveu como se o Eterno não o visse. Essa é a batalha espiritual mais perigosa, a de quem vive no meio da bênção, mas a despreza com indiferença. A tradição rabínica, ao tentar entender esse silêncio da Escritura, sugere que teria se recusado a gerar descendência com Tamar, esposa dada a ele por Judá. Ele a rejeitou, evitou conceber vida, preferiu o prazer estéril à continuidade da promessa. E isso, para Deus, era inaceitável. Não apenas por ser um pecado carnal, mas porque contrariava a lógica da salvação. Deus é Deus de vida, e quem impede a vida rejeita a própria aliança.
com sua omissão, se tornou um bloqueio espiritual, um canal entupido por onde a graça não podia passar. Esse tipo de pecado não é escandaloso, não enche os olhos do mundo, não vira história de tribunal. Mas aos olhos do Altíssimo é rebelião. E como o sacerdote que oferecia fogo estranho no altar, era oferecer uma existência que não refletia a glória do Criador. Por isso foi eliminado, porque há pecados que clamam ao céu mesmo em silêncio. E o de Er, embora escondido, era um desses. Deus o riscou, para que a promessa não fosse corrompida. Quantas vezes também nós escolhemos o prazer imediato à missão que nos foi confiada? Quantas vezes evitamos dar frutos espirituais, familiares, missionários, porque preferimos a comodidade da estagnação? Er viveu no tempo da promessa, mas rejeitou participar dela. E por isso, seu nome virou um alerta eterno. Não se pode recusar o chamado de Deus e esperar permanecer de pé, porque o pecado que se nega com o corpo grita com a alma. Em toda a Bíblia, Deus é paciente. Ele envia profetas, anuncia juízos, concede prazos, oferece redenção. Mas em raras ocasiões, como uma lâmina que desce sem ruído, ele age, sem aviso, sem palavra, sem volta. Foi assim com Er. Foi assim com Ananias e Safira, no livro dos Atos. Em momentos de fundação, quando algo sagrado está nascendo, Deus estabelece o temor que sustenta a promessa. E o juízo que caiu sobre Er não foi castigo apenas, foi sinal. Quando Deus mata, a Escritura treme, porque Ele é o Deus da vida, o Deus que ressuscita, que perdoa, que transforma. Por isso, quando Ele age com severidade, é porque algo sagrado estava sendo ameaçado. No caso de Er, a ameaça não era um ato público de violência ou idolatria, mas a corrosão silenciosa da responsabilidade espiritual. Deus ainda fala, mas às vezes Ele fala com ausência. E o desaparecimento de Er é um desses gritos divinos que ecoam com o som de um vazio. A ausência de julgamento humano no caso de Er é o que mais assusta. Não houve intervenção de pais, de profetas, de sacerdotes. Foi uma ação direta do céu sobre a terra, um ato vertical, sem intermediação. Isso revela um princípio tremendo. Há situações em que Deus, para proteger a pureza do plano, corta o mal pela raiz sem precisar explicar. Ele é soberano, Ele conhece o coração. E Ele age não apenas pelo que vemos, mas pelo que Ele vê além do tempo. Er não foi só punido, foi removido para que a linhagem santa não fosse comprometida. A Escritura não diz que Er foi odiado, não diz que era um homem cruel. Apenas afirma que era mau aos olhos do Senhor. Isso basta, porque o juízo de Deus não é baseado em aparências. É um julgamento do invisível. E quando Ele age sem avisar, está nos ensinando que sua justiça não espera a aprovação humana. Não precisa de plateia. O céu não é democrático, é sagrado. E o nome que Ele risca com lágrimas, mas também com fogo. O que essa história nos ensina é que nem sempre o tempo para arrependimento é visível. Às vezes, a hora da graça termina sem sinal. Por isso, o tempo de provação que vivemos deve ser vivido com sobriedade, porque o mesmo Deus que dá dons é o que pesa os corações. E quando Ele age sem avisar, não é para nos assustar, é para nos despertar. Porque o silêncio de Deus, às vezes, é o último som que ainda podemos ouvir. A morte de Er não caiu no esquecimento da sua família. Judá, seu pai, sentiu o peso do que aconteceu, mas sua resposta foi pragmática. Deu a Tamar, viúva de Er, ao seu segundo filho, Onã, conforme a lei do levirato. O mandamento era claro: se o irmão mais velho morre sem filhos, o irmão mais novo deve tomar a viúva e gerar descendência em nome do falecido. Assim, o nome e a herança do irmão não seriam apagados de Israel. Mas o que Judá tentou restaurar com tradição, o céu revelou como uma nova falha.
A linhagem de Er estava sob julgamento, e a terra não conseguiria sustentá-la enquanto o coração dos homens resistisse à vontade divina. Onã, como sabemos, recusou-se a cumprir sua missão. Ele se deitava com Tamar, mas interrompia o ato para não gerar descendência. Preferia usufruir do prazer sem carregar o peso da responsabilidade. E mais uma vez, Deus agiu. Onã morreu. 2 mortes, uma promessa quebrada e um ventre ainda estéril. Tamar, mulher desprezada e descartada, tornou-se a imagem viva da promessa de Deus, sendo frustrada pelos erros dos homens. Mas ela não desistiu. Enquanto Judá hesitava e seus filhos caíam, Tamar persistia, e o céu a via. A Escritura não nos dá os detalhes do coração de Judá naquele momento, mas podemos imaginar o temor. 2 filhos mortos, uma nora insistente, um passado confuso, e uma promessa antiga que pairava como nuvem sobre sua casa. O céu havia falado com atos, e a terra com silêncio. Judá prometeu dar seu 3º filho a Tamar, mas o tempo passou e ele não cumpriu. Era o medo falando mais alto que a fé. O mesmo Judá que vendera José agora vendia o tempo, esperando que o problema se resolvesse sozinho. Mas o céu não esquece. A reação do céu foi silêncio por um tempo. A de Tamar, ação. Ela se disfarçou, procurou Judá e dele gerou 2 filhos, Pérez e Zerá. Um ato controverso, mas misteriosamente abençoado. Porque quando a linhagem sagrada está em jogo, Deus usa até os caminhos mais inesperados para preservar sua promessa. Tamar, a desprezada, tornou-se mãe da linhagem que levaria até Davi, e no fim dos tempos, até Cristo. A mulher esquecida pelos homens foi lembrada por Deus, porque a promessa de Deus não morre com os erros humanos. Ela atravessa a dor, a vergonha e a espera. Naquela tenda onde Judá encontrou Tamar, o céu voltou a escrever. Não foi um milagre, foi obediência à missão maior. O nome que Deus riscou foi substituído por um nome que ele mesmo escreveria no livro da vida. E Tamar, sem saber, se tornava parte da revelação divina. Que a fidelidade de Deus sempre encontra um ventre disposto a continuar a história. A morte de Er deixou um espaço em branco na genealogia de Judá, mas não no plano de Deus. O céu não permite que os erros humanos frustrem a eternidade. O que parece falha irreparável, Deus transforma em solo fértil para uma nova história. E no silêncio que se seguiu à morte de Er, o Altíssimo começou a escrever algo maior, não com trovões ou mandamentos, mas com decisões invisíveis, com escolhas pequenas que escondiam grandeza. Porque a justiça divina, ao contrário da humana, não precisa de palco. Ela se cumpre no íntimo, no oculto, onde só Deus vê. A Bíblia não nos dá longos discursos sobre Er, mas nos mostra as consequências de sua ausência. Ao riscar seu nome, Deus não apenas puniu, ele redirecionou a linhagem. A promessa continuaria, mas não por onde os homens esperavam. Deus traçou um novo caminho dentro da mesma casa. É assim que o céu age quando corrige, não destrói, redime. Não anula a promessa, reconduz sua trajetória. O tempo de provação vivido por Judá e Tamar era, na verdade, o tempo em que o céu limpava a estrada para que o Messias pudesse passar por ela. O rastro da justiça divina não é um rastro de destruição, mas de revelação. Deus não age por ira descontrolada, mas por zelo pela santidade. O que ele fez com Er é um alerta eterno. A promessa é sagrada demais para ser corrompida. A Escritura não explica o pecado de Er, porque o foco não é o erro, é a consequência. Deus não precisa expor para ser justo, ele pesa o coração e age. Isso deve nos trazer temor, mas também esperança. O mesmo Deus que corta, também planta. O mesmo que risca, também escreve de novo.
E não foi à toa que no Evangelho segundo Mateus, o nome de Tamar aparece entre os poucos nomes de mulheres citadas na genealogia de Jesus. Enquanto foi esquecido, Tamar foi lembrada. Enquanto o nome do filho rebelde foi apagado, o da mulher ousada foi preservado. Porque Deus não mede como o mundo mede. Ele vê fé onde há desespero e propósito onde há dor. Deus ainda fala, e às vezes sua voz é o nome que ele decide preservar na eternidade. Na cela silenciosa da alma, onde ninguém vê o que carregamos, o justo juiz pesa cada intenção. O erro de foi escondido, mas a justiça de Deus brilhou sobre ele. Porque quando o céu age, não é para vingar, é para ensinar. E a lição está escrita com tinta invisível nos corações atentos. O que Deus risca é apenas o início de algo que Ele mesmo vai reescrever com glória. É difícil imaginar que da morte de um homem pudesse surgir a linhagem do Salvador. Mas essa é a linguagem de Deus. Ele fala por opostos. A perda para Ele é solo de redenção. A exclusão de longe de ser o fim de uma história, tornou-se o portal para algo infinitamente maior. Quando o nome de foi riscado, não foi um erro, foi um redirecionamento. Porque o plano do céu não depende da força dos homens, mas da fidelidade de Deus. E a promessa feita a Abraão, renovada em Jacó, atravessaria gerações, mesmo que para isso precisasse passar por túneis de dor. A união entre Judá e Tamar, nascida em circunstâncias controversas, gerou 2 filhos. E de Pérez, o primogênito dessa união, viria Boaz, depois Obed, depois Jessé e, enfim, Davi. Séculos mais tarde, do mesmo sangue viria Jesus. Aquele que foi chamado filho de Davi era também, de certo modo, herdeiro da história de Tamar. O que o mundo chamaria de escândalo, Deus chamou de redenção. O que parecia perda irremediável, Deus transformou em parte essencial do seu plano. É assim que ele age. No lugar do que foi arrancado, ele planta algo que ninguém esperava florescer. A morte de embora misteriosa, preparou o terreno para a vida de Cristo. Isso nos ensina que nem toda dor é castigo. Às vezes, é poda. Foi cortado, mas o galho novo que brotou deu frutos eternos. E isso nos convida a uma reflexão profunda. Quantas vezes Deus já riscou algo da nossa vida para que pudéssemos dar espaço ao que é santo? Uma amizade que acabou, um plano que falhou, um caminho que se fechou sem explicação. Às vezes é o juízo de Deus, outras vezes é sua misericórdia disfarçada. A cruz de Cristo, que é o ápice da dor, é também o trono da redenção. Deus é especialista em ressurreições, mas antes delas, Ele permite perdas, porque só quem morre para si pode gerar fruto eterno. Tamar, ao persistir, tornou-se símbolo da mulher que não desiste da promessa. Judá, ao reconhecer, foi redimido pela verdade. E a linhagem de que parecia ter sido enterrada, renasceu com glória. Porque Deus não joga fora o que corta, Ele transforma e faz florescer da cinza. A lágrima que ninguém viu era a mais santa. O nome que foi riscado preparava espaço para o nome acima de todos os nomes, e a história que começou com silêncio termina com salvação. Porque o céu não precisa de perfeição, precisa de entrega. E a redenção que nasce da perda é a que mais revela o rosto de Deus. O nome de desapareceu da linhagem. Sua história se resume a uma sentença. Não há descendentes, não há legado, não há honra. Mas seu silêncio ecoa como trombeta para os que vierem depois. Deus riscou seu nome, não com ira vazia, mas com justiça e zelo. Riscou, porque o livro da vida não comporta nomes sem propósito. E a história do homem riscado se tornou uma advertência sagrada. Não basta nascer no meio da promessa. É preciso viver à altura dela. Mas ao mesmo tempo em que foi apagado, Deus começou a gravar outro nome.
Um nome que surgiria de Tamar, de Judá, de uma linhagem ferida, mas não esquecida. E esse nome, inscrito desde antes da fundação do mundo, era o de Jesus, o Cristo, o filho de Davi, o descendente de Pérez, o Redentor que seria ao mesmo tempo Rei e Cordeiro. O céu riscou um para gravar o outro. Porque o que o inimigo teme não é a morte de um homem, é a continuidade da promessa. E onde há aliança, Deus encontra caminho, ainda que precise recomeçar pela contramão da história. O nome de nos adverte, mas o nome de Cristo nos consola. Em Cristo, aprendemos que o céu não é conquistado por herança de sangue, mas por entrega de coração. O que foi perdido em foi restaurado em Jesus. E isso nos revela um princípio eterno. Deus não abandona sua promessa. Ele limpa, corrige, restaura, redireciona, mas não desiste, porque cada nome gravado por Ele carrega um propósito. E se Ele nos chama pelo nome, é porque deseja nos escrever na eternidade. Talvez hoje você sinta que algo foi riscado da sua vida, um sonho, uma missão, uma oportunidade. Talvez tenha sentido a mão de Deus não como consolo, mas como corte. Mas lembre-se, quando Deus risca, é porque está preparando espaço para algo que Ele mesmo vai escrever com glória. O que foi retirado não é o fim, é o início de algo novo. Algo que, como a linhagem de Tamar, poderá levar luz a gerações que você ainda nem imagina. Ele foi apagado, Cristo foi exaltado, e entre um nome e outro está você, chamado, escolhido, purificado. Não deixe que seu nome seja apenas ruído na história. Permita que ele seja gravado no coração de Deus. O nome que Deus riscou foi esquecido pelos homens. Mas o nome que Deus grava, nenhum inferno pode apagar. Se essa história tocou sua alma, comente. Quero que Deus escreva meu nome. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que até a perda pode ser um chamado do céu. Inscreva-se no canal Histórias do Sagrado e caminhe conosco por mais revelações que unem o visível ao invisível, o tempo ao eterno e o humano ao divino. Que o nome de Deus esteja sempre sobre ti. Amém.